Boa tarde, sou o professor Francisco José, professor de Biologia, e hoje, através desta videoaula, a gente vai ver um pouco sobre biologia celular. A gente vai estudar os tipos de células, a classificação delas, a estrutura das células e o seu funcionamento. Ou seja, essa aula tem como título os tipos de células e classificação, a estrutura celular e o seu funcionamento. Dando aí a princípio os créditos à professora Elisângela de Souza Loureiro, autora desse slide, embora eu tenha feito algumas edições, mas está aí dado o crédito. Então, você vai entrar no bioecologado e entrando lá, você vai encontrar vários vídeos sobre a disciplina de biologia. E hoje a gente vai estudar aqui a biologia celular, estudando aqui especificamente a célula propriamente dita. Então vamos passar aqui para frente. Só dar uma ajustada aqui. Então, gente, olha, as células, elas têm formas distintas. A princípio aqui a gente vê as formas das células. As células podem ser discoides, elas podem ter formas de disco, né? Discoides, pois podem ter formas de disco. Podem ser esféricas, quando elas tiverem formas semelhantes à esfera. Podem ter aquele formato estrelado, né, em formas de estrela, como é o caso das células dos neurônios, as células chamadas de neurônios, na verdade, e fusiformes ou alongadas, células musculares, dentre outras aí. São distintas as formas em que as células se encontram. São vários os tipos de células, vários os tipos de formas celulares. E aí veremos as características de uma célula viva. Dentre as características de uma célula viva. Posso até tirar essa imagem para cá, para ficar melhor. Então, as características de uma célula viva. A primeira aí, ó, programa genético específico que permite a reprodução de novas células do mesmo tipo. Ou seja, uma célula ela faz toda a programação genética para a reprodução e o surgimento de novas células, pelo processo da divisão celular, né? O 2 aí, membrana celular com limite, ou seja, a membrana celular tem um limite, regulando trocas de substâncias e energia. A membrana celular, conforme a gente vai ver nesta videoaula, que é exatamente o limite celular, quem faz o limite entre uma célula e outra, ajustadas ali no tecido, quem faz esse limite é a membrana plasmática, também chamada de membrana celular, porque é a função de limitar e também de fazer as trocas de substâncias e de energia que entra e sai da célula, né? A gente vai ver como funciona tudo isso. 3. Estrutura metabólica, ela tem uma estrutura responsável pelo metabolismo. Biossíntese, aí no 4, biossíntese proteica, ou seja, ela tem a alta capacidade da síntese de proteínas através dos ribossomos, né? Uma organela que a gente vai ver no citoplasma, que é responsável pela síntese, pela fabricação de proteínas. Passando à frente, a gente vai ver aqui um pouco sobre a organização geral das células nos organismos e veremos aqui os organismos da natureza, de acordo com o processo de evolução, conforme mostra aqui esse fluxograma aqui,
essa árvore filogenética, falando dentro da biologia, que representa aqui uma linha de evolução. Eu vou tentar aqui aproximar para ver a melhor forma aqui de mostrar para vocês. Então vou deixar esse nozinho aqui abaixo no limite para dar para explicar. Então, para estudar isso, é preciso a gente ter a seguinte atenção. Vamos partir aqui do princípio de que bem aqui tem um nozinho, bem aqui onde eu pintei aqui. O nó de uma árvore filogenética, quando ele se divide, ele representa o surgimento de duas novas espécies. Então, a princípio, como a gente sabe que a vida começou lá na água, a princípio existiam dois tipos de seres, que nós vamos ver que todos eram unicelulares e procariontes. Então veja bem, saiu uma linhagem para esse lado aqui e outra linhagem para cá. Eu estou tracejando assim para não borrar a árvore. Nessa da esquerda do vídeo aí, é a linhagem das cianobactérias e bactérias, chamadas de eubactérias. Ou seja, para esse lado vieram as eubactérias, que até o momento aqui, ó, não havia essas ramificações posteriores aí. Para esse lado vieram as eubactérias e para esse lado as arqueobactérias. Então, desse lado aqui, as eubactérias, quando se dividiu aqui, quando se dividiu em duas espécies diferentes, surgiram a princípio eubactérias e arqueobactérias. Lembrando que essas eubactérias hoje são chamadas só de bactérias e as arqueobactérias hoje são chamadas de árqueas. Beleza até aí, né? Então vou apagar novamente para pegar o pincelzinho de novo. Aí a gente pode notar que essas, naquele momento, eubactérias, elas deram origem a novas ramificações. E aí, a princípio, surgiu bactérias aeróbicas, surgiram bactérias aeróbicas, que deram origem a duas estruturas que existem nas células eucarióticas, né? Que deu origem a essas duas estruturas que existem nas células eucarióticas. Se eu apagar aqui, vocês vão ver que bactérias autotróficas, bactérias que realizavam o processo de respiração celular, bactérias que respiravam oxigênio, bactérias aeróbicas, adentraram nas células. E a princípio deram origem aqui a membrana, a mitocôndria, e uma outra que entrou nas células deu origem aos cloroplastos. E aí no futuro a gente vai ver que esses cloroplastos pertencem às células vegetais e essas mitocôndrias pertencem às células dos outros seres vivos, exceto das bactérias. Mas veja bem, veja que esse ramo das eubactérias foi no futuro e se dividiu o que existe hoje de bactérias, que antigamente era, que existe hoje aqui de cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes, e aqui desse lado eubactérias, que hoje a gente chama só de bactérias, né? Então, para concluir aqui esse lado aqui, esse lado aqui das eubactérias deram origem às cianobactérias e às bactérias propriamente ditas aqui. E esse lado aqui das arqueobactérias foi quem deu origem aos outros grupos de seres vivos. Pode ver aqui, ó, que desse ramo de arqueobactérias surgiram as plantas, os protozoários, que são os protistas, juntamente lá com as algas, os protozoários. E aqui, ó, desse surgimento das plantas aqui, um ramo, no momento de surgimento das plantas aqui, um ramo
que foi dar origem a plantas, e o outro seguiu aqui e posteriormente deu origem aos animais e aos fungos. Então a gente pode dizer, a gente pode até concluir aqui, que nós que pertencemos ao reino animal somos mais parentes dos fungos do que somos mais parentes próximos dos fungos do que das plantas, do que dos protozoários, do que de qualquer outro desses grupos de seres vivos, qualquer outro desses seres aí. Então nós somos mais parentes dos fungos, do reino fungi, do que do reino das plantas, do que do reino dos protistas, e principalmente desses que estão aqui distante, né? Que aqui é o reino Monera, né? Esses três aqui pertencem ao reino Monera. Então mais ou menos assim foi que surgiu aí todos os seres vivos através do processo da evolução segundo a biologia. Então vamos seguir aqui para frente. A classificação dos seres vivos quanto ao número de célula. Seres acelulares. Primeiro a gente vai falar de seres acelulares, com relação às células, né? O que é um ser acelular? Esse A é negação, né? Então ser acelular não tem organização estrutural por células. E os únicos seres que não possuem células são os chamados vírus. São os vírus que são classificados de seres de seres acelulares por não possuírem organização celular, ou seja, por não possuírem nenhuma célula. Existe até uma brincadeira que eu gosto de fazer em sala de aula, um ditado que eu digo que falou em vírus, gente, é um caso à parte. Eles não têm células, eles não têm organização celular, não têm vida própria, então, pois a sua vida depende de uma célula viva. Inclusive, gente, um vírus, ele só pode ser chamado de vírus quando ele entra numa célula. Antes dele entrar em uma célula, a gente chama ele de vírion. Ele é uma partícula viral conhecida como vírion, porque ele ainda não adentrou na célula e ele não tem vida própria. Ele só vai ser chamado de vírus a partir do momento que ele infectar uma célula. Fica aí a dica. E aí vem aqui os seres unicelulares. Todos nós sabemos que é né? Seres unicelulares têm sua organização estrutural baseada numa única célula. E olha os exemplos aí, ó. Bactérias, cianobactérias, todos unicelulares, viu? Protozoários, todos unicelulares. Microalgas, né? Algumas algas são unicelulares. E também alguns fungos são unicelulares. Vale lembrar, pessoal, só para concluir aqui, que quando eu digo que bactérias, cianobactérias, protozoários, microalgas, leveduras são unicelulares, eu estou dizendo que todos os seres do reino das plantas e todos os seres do reino animal, todos são pluricelulares, ou seja, são seres que possuem muitas células, tá? Então, unicelulares, uma única célula. Bactérias, cianobactérias, protozoários, algumas algas, que são essas microalgas, e alguns fungos, essas leveduras aí. Seres do reino vegetal e animal, todos pluricelulares. E aí veja aqui alguns exemplos de vírus. Tem o vírus do HIV, que é o causador da AIDS, né? O vírus da AIDS. E aqui do lado um vírus bacteriófago, ele só ataca bactérias. O vírus bacteriófago só ataca bactérias. É um vírus que ele injeta o seu material genético dentro das bactérias. Ele infecciona uma célula bacteriana. Já o vírus do HIV, a gente sabe que ele infecta células
principalmente do sistema imunológico humano, né? E aí nós vamos falar aqui de seres unicelulares. Olha, podem observar aqui que nós temos aqui, ó, nós temos aqui um protozoário, pseudópode, causador aí, vamos dizer aí daquela doencinha que acontece no estômago, né, a amebíase. Então aqui é uma ameba, né? Temos aqui um Trypanosoma cruzi, causador das doenças de Chagas, né? E aqui o causador da giardíase, é um indivíduo todo flagelado aqui, causador da giardíase, que é uma doença causada por protozoário. Então passaremos aqui à frente, são todos organismos, ó, todos organismos unicelulares. Pode observar aí que são todos formados por uma única. Seres pluricelulares, também chamados de multicelulares, têm sua organização estrutural baseada em várias células. Exemplo, ó, deixa eu só descer mais um pouquinho. Exemplo de seres multicelulares: cogumelo, que é um fungo, né? Existe fungo unicelular, mas a maioria multicelular. Plantas e animais, todos multicelulares, né? Que é a mesma coisa de pluricelulares. E aí a gente tem aí ó, o cogumelo, que é um fungo, né? Temos o cogumelo, que é um fungo. Temos a ave aqui, um galo aqui, que é do reino animal, né? Um animal e uma planta aí, lógico, do reino planta aí. Organização estrutural dos seres vivos. Os seres vivos, os organismos se organizam em células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Esses são os níveis de organização nos seres vivos, porque começa com célula. Aqui não estão todos os níveis de organização biológica, mas começa com célula, porque célula é a menor unidade de base da vida. Se você tirar a menor parte de um ser vivo, para que possa haver vida, tem que ser uma célula. Mas aqui abaixo ó, tem todos os níveis de organização da matéria. Todos os níveis de organização da matéria. Deixa eu dar só uma ajustadinha para poder ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Ó, assim. A gente começa com o átomo, começando aí de cima, ó, a setinha descendo. Átomo, conjunto de átomos vão formar as moléculas. Moléculas semelhantes vão formar as organelas, os orgânulos celulares. Conjunto de organelas vão formar as células vão formar os tecidos. Tecidos vão formar os órgãos, tecidos vão formar os órgãos vão formar o sistema, como por exemplo, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema circulatório e assim por diante. O conjunto dos sistemas vão formar os organismos, que é um indivíduo já pronto, montado. Organismos da mesma espécie, olha, organismos da mesma espécie vão formar a população. O conjunto de populações, o conjunto de espécies vão formar comunidade, né? Seguindo aqui, ó, e as comunidades juntas interagindo com o meio ambiente, os ecossistemas, que por conseguinte vão formar a biosfera terrestre. A biosfera terrestre e marinha também, viu? É a camada onde ocorre a vida no nosso planeta. Seguir aqui para não ficar muito extenso. Tempo de vida da célula. As células elas têm um tempo de vida estimado de acordo com o tipo de célula. Então pode observar aqui, ó, que célula lábil
têm vida curta e não podem reproduzir. Exemplo de células lábeis. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? São os glóbulos vermelhos que duram aproximadamente 120 dias. Aí tem a célula estável. A célula estável. Célula estável dura mais tempo e reproduzem. Exemplo, as células do sistema de defesa. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Aí tem aquelas células permanentes, que por ser permanente a gente pode pensar que elas não podem ser destruídas. É permanente, esse é o problema, porque não é capaz de se regenerar nem se reproduzir. Muitas delas já estão presentes desde o nascimento, ou seja, muitas delas a gente já nasce com elas. Exemplos: células do músculo estriado cardíaco, que é do músculo estriado do coração e esquelético também, e as células do sistema nervoso, as células nervosas, os neurônios. A gente já nasce com esse tipo de célula, com esse total de células permanentes. E uma vez destruídas, elas não se regeneram, não dão origem a novas células, não se multiplicam. Eis aí a questão de preservá-las. Eis a necessidade de preservá-las, né? Agora veremos aqui a classificação dos seres vivos quanto ao tipo de célula. Né? Os seres possuem células de tipos variados, né? Célula procariótica, que elas vão estar presentes em seres procariontes. Quem são os seres procariontes? Gente, somente os seres do reino Monera. Somente bactérias e arqueias e cianobactérias são procariontes e por isso sua célula é procariótica. Por que eu digo sua célula? Porque eles são unicelulares. Todo o resto dos demais reinos de seres vivos são células eucarióticas, possuem células eucarióticas e por isso são seres eucariontes. Então, quando eu passo para o reino dos protistas, são seres eucariontes. Fungos, plantas e animais, tudo eucarionte. Isso porque eles possuem uma plasma. Os seres eucariontes possuem essa membrana chamada de carioteca que separa e individualiza o núcleo do citoplasma. Algo que não ocorre, ou seja, o que não ocorre com as células das bactérias e arqueias, que não tem essa membranazinha para separar o citoplasma do núcleo, né? Aí o material genético que fica dentro do núcleo nas células eucariontes, lá nas células procarióticas aqui, ele vai ficar disperso no citoplasma. É até chamado de nucleóide, porque é como se fosse um falso núcleo, mas na verdade é um material genético disperso no citoplasma das células procarióticas. E as células eucarióticas dos seres eucariontes possuem essa membrana chamada carioteca que separa o núcleo do citoplasma. Veremos agora em seguir os constituintes básicos de todas as células. E aí a gente pensa logo em três: membrana plasmática, né? Citoplasma e, quando ele fala aqui material genético, o núcleo que está lá no material genético. Então, as três partes principais da célula é membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Veremos aqui em seguida esses componentes. Então, quanto ao tipo de célula, tá aqui, ó. Quanto ao tipo de célula, procariótica, estrutura mais simples, a célula procariótica tem uma estrutura mais simples, não forma organismos pluricelulares, só organismos unicelulares, que é o caso das bactérias e arqueias, não apresenta o núcleo verdadeiro, né? Apenas uma área nuclear chamada de nucleóide. O material genético, que é o cromossomo, encontra-se difuso no citoplasma devido à ausência da membrana nuclear carioteca. Ou seja, como não tem aquela membranazinha que separa
o material genético que está no núcleo do citoplasma, aí ele fica disperso no citoplasma, por isso chamado o conjunto lá do material genético de nucleóide, por isso que é chamado de nucleóide. Exemplo onde é que ocorre esse tipo de célula nas bactérias e cianobactérias. Lembrando que quando ele falou aqui bactéria, ele já envolveu as árqueas juntas, mas é bactérias, árqueas e cianobactérias. E aqui um exemplo de célula procariótica. Um exemplo aqui de célula procariótica. Nós temos aqui, ó, é bem interessante falar que a célula procariótica tem a membrana plasmática, né? Tem uma parede celular que fica externa à membrana plasmática, tem uma cápsula, tem o DNA e tem ribossomos. A única organela que célula procariótica tem é o ribossomo, né? É o ribossomo. O resto das organelas elas não têm. Quanto ao tipo de célula, novamente vamos classificando aqui, seguindo agora. Já classificamos a célula com relação a ela ser procariótica, agora vamos ver o que é uma célula eucariótica. Uma célula eucariótica são aquelas que possuem um núcleo organizado, né, o contrário da outra. Membrana plasmática individualiza a célula, separando-a do meio. Citoplasma contém água, os nutrientes, as biomoléculas estruturais, as estruturas supramoleculares, que são centríolos e ribossomos, e as demais organelas. Núcleo contém a maioria do genoma. E aí onde a gente vai encontrar, ó, em protozoários, algas, fungos, animais e plantas, vegetais aí, viu? Então, com relação a ter ou não carioteca em volta do núcleo, as células vão ser classificadas em procarióticas, quando não tem essa carioteca separando o núcleo do citoplasma, e elas são chamadas de eucarióticas, células eucarióticas, quando possui essa carioteca em volta do núcleo, separando-o do citoplasma. E aí os seres que têm células eucarióticas são chamados de seres eucariontes. Os seres que têm células procarióticas, né, bactérias e arqueias, são chamadas de procariontes. Temos aqui o exemplo de uma célula vegetal. Vendo aqui, ó, uma célula vegetal, pode ver que ela tem um vacúolo bem grande. Uma célula vegetal pode observar que ela tem um vacúolo bem desenvolvido para acúmulo de água, né? Tem núcleo, tem membrana, tem citoplasma, né? Tem núcleo, tem a membrana também, logicamente, que está aqui abaixo. E essas outras organelas aí, ó, retículo endoplasmático, granuloso e rugoso, peroxissomo, retículo endoplasmático não granuloso, né? Parede celular, que dá resistência à célula vegetal, complexo de Golgi, ribossomos, né? Ribossomos e o vacúolo, dentre outras, né? Cloroplasto, que vai ser responsável pelo processo da fotossíntese, que está aqui acima, responsável pelo processo da fotossíntese, a mitocôndria, que vai cuidar da respiração celular, e o núcleo, onde vai estar o material genético da célula. Então vamos seguir aqui. Componentes fundamentais da célula. Ainda plasmalema, citoplasma e núcleo. Então isso aqui, ó, os componentes fundamentais, que a gente já até havia falado, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E vamos falar dela, da membrana plasmática.
Vamos falar da membrana plasmática. Características da membrana plasmática. Película fina, delicada e elástica que envolve o conteúdo da célula. Ela regula a passagem e a troca de substâncias entre o meio extracelular e intracelular. Apresenta a capacidade de selecionar as substâncias que entram ou saem de acordo com as necessidades da célula. Por isso dizemos que ela apresenta permeabilidade seletiva, ou seja, ela faz uma seleção de tudo aquilo que deve entrar e que deve sair da célula. Quem faz isso? A membrana plasmática, que além de servir de limite celular, ela é uma membrana seletiva que faz a seleção. Ela é semipermeável porque ela permite que algumas substâncias que ela necessita entrem na célula e outras substâncias ela não permite que entrem na célula. Temos aqui o exemplo da estrutura. Deixa eu só aumentar aqui mais um pouquinho. Ó. A estrutura da membrana plasmática. Eu quero dizer para vocês o seguinte. E a constituição da membrana plasmática, ela é bastante interessante. Olha, ela é formada de lipídios e proteínas em duas camadas. Ela se divide em duas camadas. Você pode ver que ela tem uma camada para cá e outra para cá, de fosfolipídios, de fósforos e lipídios, certo? Mas ela tem também aderida proteínas, por isso ela é chamada de camada lipoproteica, bicamada lipoproteica. E ela contém essa parte que vocês estão vendo de cor meio roxa aí no centro, essa parte roxeada aqui no centro, são os lipídios, que formam aí as duas camadas fosfolipídicas. Eu tenho uma camada fosfolipídica desse lado e uma camada fosfolipídica desse lado. Então, ó, deixa eu ver se eu faço melhorzinho aqui. Uma camada fosfolipídica para cá, para a esquerda, e outra para a direita. E essas cabecinhas amarelas são os fósforos, né? Essa parte cor de ouro aí que vocês estão vendo aqui é a parte hidrofílica, que tem afinidade por água. E essa parte central aqui, entre uma camada e outra dessa parte hidrofílica, essa parte central aqui roxa é a parte hidrofóbica, a parte dos lipídios, que não tem afinidade por água e, portanto é apolar, né? Então essa parte cor de ouro aí é a parte hidrofílica, que tem contato com água, é polar, e essa parte central aqui, tanto faz ser nessa camada do lado de cá como nessa, tanto faz ser na esquerda como na direita, é hidrofóbica e não tem afinidade por água. Mas vale lembrar que a membrana plasmática tem sempre essas proteínas transmembranas, né, que ultrapassam a membrana de um lado a outro, e elas servem inclusive para o transporte de substâncias. Dentre esses transportes, podemos citar como glicídios, água, né, são proteínas que vão de um lado ao outro da membrana. Isso é muito importante. Temos aqui a membrana de uma célula animal. E essa parte aqui, que vocês estão vendo, ela é revestida ainda por uma camada chamada glicocálix, porque nós não temos parede celular. Quem dá resistência à célula animal é uma camada conhecida como glicocálix. Seguindo para frente, vou dar uma ajustada aqui. De modo geral, podemos dizer que as substâncias atravessam a membrana de duas maneiras. Então, gente, ó, o processo de transporte na membrana plasmática ela acontece de duas formas. Com gasto de energia e sem gasto de energia. Ou seja, sem gasto de energia vai ser o processo passivo. E aí eu relembro para vocês aqui
que o processo passivo ele se divide em basicamente três. O passivo ele se divide em três tipos de transporte. Tem a osmose, que é o processo pelo qual a água entra e sai da célula, chamado de osmose, o nome desse transporte. Tem a difusão simples, que é a troca de gases, através do qual o oxigênio entra na célula e o gás carbônico sai. E tem ainda um processo de difusão facilitada, onde algumas proteínas carregadoras, como queiram chamar, elas pegam uma substância de um lado da célula, mudam de conformação, giram e levam para dentro da célula. São proteínas que ajudam, inclusive, íons a entrar na célula, ajudam substâncias orgânicas a entrarem na célula, porque elas não conseguem entrar por difusão simples. E tem o outro processo, que é o processo conhecido como bomba sódio-potássio. É o processo de transporte de sódio para fora da célula e de potássio para dentro da célula, até que o nível fique igual, entrada e saída dessas substâncias. Passando à frente, transporte passivo, vai falar aí, olha só. Substâncias entram e saem livremente da célula de forma passiva, sem que a célula precise gastar energia. Exemplo, gás oxigênio que entra, né? Gás oxigênio que entra e gás carbônico que sai da célula. Transporte ativo, a célula gasta energia para promover o transporte das substâncias. Nesse transporte, há participação de substâncias especiais chamadas de enzimas transportadoras, ou então enzimas carreadoras também podem ser chamadas. Aí veja aqui, ó, exemplos. As células nervosas que absorvem íons de potássio precisam desse processo ativo para colocarem potássio no interior da célula, íons positivos de potássio, né? Íons positivos de potássio, e eliminam íons positivos de sódio. É a chamada bomba de sódio-potássio, que tem a função de manter o potencial eletroquímico das células. Então, gente, as células, ela tem esse processo de transporte ativo que gasta energia, onde ele falou aí das células nervosas, em que elas precisam de potássio, de íons de potássio, e aí essas proteínas carregadoras ajudam a levar, gastando a energia celular, né? Um fosfato é aderido a essa proteína especial que carrega o potássio para dentro da célula, chega lá e ele desprende e o potássio é liberado. E de volta traz o sódio para eliminar da célula. Esse é o processo ativo conhecido como bomba sódio-potássio. A membrana plasmática tem ainda a capacidade de envolver moléculas ou partículas que não podem penetrar por transporte ativo ou passivo. Ou seja, partículas tão grandes que não conseguem entrar na célula nem pelo processo ativo, mesmo a célula gastando energia, e nem pelo processo passivo. E aí existe esse outro processo de englobamento de substância pela célula, que a célula comendo, e esse processo é chamado de endocitose. Endocitose é o processo pelo qual a célula vai engolir partículas líquidas e sólidas, e vai se dividir em dois para fazer essa classificação em relação a substâncias sólidas e líquidas. Então veremos aqui, ó. Aí, gente, ó, deixa eu só afirmar aqui para vocês que a endocitose ela vai se dividir em fagocitose e pinocitose. Fagocitose, quando é que vai ser fagocitose? Vai ser fagocitose
quando a molécula ou partícula englobada for grande e sólida. Exemplo, os leucócitos. Aí sim, nós temos aqui, ó, vai ser fagocitose quando a molécula for grande e sólida. Leucócitos que vão envolver partícula sólida, né, de alguns organismos aí que possam ser perigosos à saúde do indivíduo. Então, foi partícula sólida e líquida, o nome da endocitose é fagocitose. Pinocitose. Pinocitose é no caso em que a célula engloba líquidos. A célula vai englobar líquidos. E aí podem observar aqui, ó. Pode observar aqui que nós temos partícula líquida entrando na célula. A membrana, nos dois casos, tanto faz ser na fagocitose como na pinocitose, a membrana dá uma invaginada. A membrana dá uma invaginada, ó. A membrana dá uma invaginada, né? Estão vendo essa invaginação aqui? E aí envolve a partícula, depois a membrana se regenera, fecha e a partícula fica dentro da célula. O mesmo caso acontece também lá na pinocitose, na fagocitose, quando a partícula é sólida. Ou seja, tanto aqui na pinocitose como lá na fagocitose, o processo de englobamento das substâncias são exatamente por invaginação celular. A membrana se invagina, engloba a partícula, depois se regenera, fecha e a partícula fica no interior da célula. E aí nós vimos, gente, o processo da endocitose, que é a célula englobando substâncias. Vimos que ele se divide em fagocitose, quando a célula engloba partículas sólidas e grandes, e vimos pinocitose, que é a célula englobando partículas líquidas. Agora a gente vai ver o processo contrário à endocitose, que é a célula jogando para fora, jogando substância para fora, a célula excretando ou secretando para fora. Após a digestão, sobram resíduos que devem ser eliminados da célula por meio de um processo chamado de exocitose. O exo significa fora, né? Enquanto o endo significava dentro. Exo significa fora, então o processo é exocitose. Então podem observar aqui, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Nós temos aqui uma célula, né? Que fez um englobamento de partículas. Temos uma célula aqui que fez um englobamento de partículas. E aí começou a digestão dessa partícula, né? Começou a digestão dessa partícula, e essa partícula, pode ver que ela estava intacta aqui, ela começou a ser digerida, está sendo despedaçada aqui, e aí aqui ela já está, ó, completamente digerida. Aí veja aqui o processo seguinte, ó. Veja que ela fica com o necessário, e manda para fora aquilo que não serve. Ou seja, ela fez a eliminação dos resíduos que não servem a ela. E o nome desse processo de eliminação é chamado de exocitose. Entendido, né? Bom, a gente já viu a membrana plasmática, já estudamos aí a membrana plasmática. Agora a gente vai passar a estudar o citoplasma. Características do citoplasma. É geralmente a maior porção da célula, né? É a maior parte da célula. Ele é constituído por um material chamado também de hialoplasma. No hialoplasma ficam imersas, ou seja, ficam mergulhadas. No hialoplasma ficam imersas, ficar mergulhadas, as organelas celulares, estruturas que desempenham funções vitais diversas, como digestão, né? Funções como digestão, respiração, excreção e circulação,
e etc. A substância mais abundante do hialoplasma é a água, lógico, né? A substância mais abundante do hialoplasma, que é o citoplasma, é a água, é a substância em maior quantidade. Isso nem geraria dúvida. E aí a gente vai ver dentro desse citoplasma, as organelas citoplasmáticas. A primeira aqui a gente vai ver, a mitocôndria. Para que servem as mitocôndrias? Estrutura. São organelas membranosas com dupla membrana, sendo uma interna pré-guiada, formando cristas, aquela interna, formando cristas mitocondriais. Tem a forma de bastão, ou seja, tem uma dupla membrana, tem duas membranas as mitocôndrias. Tem as que ficam mais internas, que são chamadas de cristas mitocondriais. Função da membrana, qual é a função? Respiração celular e a reprodução e a produção de energia, e a produção de energia. Equação do processo de respiração celular. Aí temos aqui uma equação química do processo de respiração celular. Glicose que reage com oxigênio, né? Vão dar origem a novas substâncias. Aqui é uma reação química, né? Aqui são os produtos, aqui são os reagentes do lado esquerdo, né? Deixa eu só sublinhar novamente aqui, ó. Reagentes e produtos da reação. Então, glicose e gás oxigênio reagem para formar gás carbônico, água e energia como produto desta reação. Vejamos aqui a foto da mitocôndria. Nós temos a parte mais interna, a membrana mais interna aqui chamada de crista mitocondrial, e a mais externa, matriz mitocondrial. Nós temos aí a matriz mitocondrial e as cristas mitocondriais aí, que são as principais partes aí centrais da membrana, né? A gente vai ver quando for estudar o processo de respiração celular, que elas estão intimamente ligadas ao processo de respiração celular. Então, existem as cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial, né? A membrana interna, né? Membrana interna chamada de crista, e temos aqui por fora a membrana externa. Pode observar aqui a membrana externa, que é essa de fora, e temos a membrana interna. Então, como foi visto aqui, ó, são organelas membranosas com dupla membrana, sendo uma interna pré-guiada, formando cristas. A própria membrana vai desenhar as cristas mitocondriais e tem função de bastão. Tem forma de bastão, perdão. Tem formas de bastão. Vamos para a próxima organela. Os ribossomos, que a gente já falou que eles têm síntese proteica. Presente nas células procariontes também, são as únicas organelas presentes lá, só tem um ribossomo lá presente. Então ele está presente nos dois tipos de célula, na procarionte e na eucarionte. Estrutura globosa, porque tem forma de globo, não membranoso, apresenta subunidades, né, com tamanhos diferentes que se dispõem uma sobre a outra, dando-lhe um aspecto aproximado de um 8. São maiores que nas células procarióticas, faz sentido, mas realizam a mesma função. São constituídos principalmente constituídos por proteínas. São constituídos principalmente por proteínas. Então, pessoal, a gente pode concluir o seguinte: se aqui afirmou que nas células procarióticas os ribossomos e nas células eucarióticas
dos seres eucariontes, né? Os ribossomos são bem maiores. Esse é um dos processos pelos quais eles fabricaram os antibióticos. Por que é que o antibiótico não destrói uma célula humana, por exemplo, quando ele é introduzido no ser humano, quando a pessoa toma um antibiótico? Porque ele vai atacar exatamente a síntese proteica da bactéria. Quando a doença é causada por bactérias, os antibióticos curam, né? Então, curam. Aí, ele vai atacar só os ribossomos da bactéria, ela não vai mais. E com isso ela vai morrer. Ou seja, por que ele não ataca nossos ribossomos? Porque os nossos ribossomos são ligeiramente bem maiores que os ribossomos das bactérias, entendido? Então, como os ribossomos nossos são grandes, não são destruídos pelos antibióticos que tomamos para destruir as bactérias. Então, moral da história, qual é a função do antibiótico no organismo? Para matar um agente infeccioso, no caso aí uma bactéria, já que ele não tem muita serventia, digamos assim, para matar vírus. Ele vai matar a bactéria porque ele atinge exatamente o ribossomo e ela não vai fabricar proteínas. Com isso, ela morre. Então, passaremos para frente. Nós já vimos aí, a função dos ribossomos é síntese de proteínas. Eles tanto aparecem isolados no citoplasma, como aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai ver na frente. Então, existem ribossomos no retículo endoplasmático rugoso e mergulhados no citoplasma. Temos aqui uma foto de um ribossomo, um esquema simplificado de ribossomo, com cor fantasia. Subunidade menor e subunidade maior, essa parte superior aí, né? Com 25 nanômetros. É uma unidade que eu não vou explicar aqui para vocês, não vem ser o caso no momento. É muito, mas muito. São milhares de unidades desse tamanho para chegar ao tamanho de 1 milímetro. Só para se ter uma ideia. Vamos ao retículo endoplasmático, que são dois. Vamos ver aqui o retículo endoplasmático. Estrutura é constituído por um sistema de canais e bolsas achatadas. Então, o retículo endoplasmático, tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o liso, são constituídos por canais e bolsas achatadas. Tem esse formato achatado, é uma característica comum do retículo endoplasmático. Tipos, aí vamos aos tipos de retículo endoplasmático. Temos dois, né? Temos o retículo endoplasmático rugoso, que vai ter ribossomos aderidos, responsável pelo transporte de substâncias, é a função dele, e produção de proteínas, uma vez que apresenta ribossomos aderidos ao longo de suas paredes. Então ele tem como função principal, responsável pelo transporte de substâncias e também síntese de proteínas. Veremos a função do retículo endoplasmático liso. Conjunto de canais, se é liso é sem ribossomos, responsável pelo quê? Responsável pelo transporte de substâncias e produção de lipídios. Então, no retículo endoplasmático liso, vai haver a produção de lipídios. Também pode aparecer em uma questão como a produção de ácidos graxos, né? Retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas, síntese proteica. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, síntese de ácidos graxos. Está aí explicado sobre o retículo. E eis aqui os dois, À esquerda, o retículo endoplasmático liso, que tem faz a síntese de lipídios e de transporte de substâncias. E também o retículo endoplasmático rugoso, que também faz transporte e tem como função síntese de proteínas. Seguindo, a gente vai para o complexo golgiense. Muitos também chamam de complexo de Golgi. Muitos também chamam de complexo de Golgi. Estrutura: conjunto de bolsas membranosas. Função:
recebe e armazena substâncias, ou seja, ele recebe substâncias que foram transportadas no interior do citoplasma, que chega até ele e armazena ali até chegar ao momento de ser eliminada. Exemplo de substâncias que ele recebe: proteínas que são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso, são transportados e aí chegam até o complexo de Golgi para atuarem, por exemplo, fora da célula. Aí elas são enviadas para as proximidades da membrana plasmática e saem da célula e vão atuar lá fora da célula, essas proteínas que têm função lá fora das células. Centríolos, uma outra organela, estrutura dupla, não membranosa, sendo um perpendicular ao outro. Os cilindros são formados por microtúbulos. Função: divisão celular. Então a função desses centríolos está diretamente relacionada ao processo de divisão celular. Durante esse processo, os centríolos orientam o deslocamento dos cromossomos. Eles também são responsáveis pela formação de cílios e flagelos das células. Ou seja, gente, tem uma grande função esses centríolos. Além de contribuir com o processo de reprodução celular, ele contribui com a formação de cílios e flagelos de algumas células. Olha aí, ó, eles têm esse formato aí cilíndrico e se organizam de forma perpendicular. O que é isso? Organizar de forma perpendicular. Um em posição oposta ao outro. Isso é perpendicular. Se eles não fossem perpendicular, eles seriam paralelos. Mas como eles não são paralelos, são perpendiculares. São perpendiculares, né? Um em posição oposta ao outro. Organizados dentro da célula. Vem agora os lisossomos. Estrutura globulosa e membranosa. Função, ó, a função dos lisossomos é exatamente a digestão intracelular. Não é a digestão celular, mas é exatamente a digestão dentro da célula. Quando a célula engloba uma partícula alimentar que precisa ser digerida, que foi o que a gente viu lá atrás, os lisossomos se dirigem até ela e liberam o suco digestório que contém. Veja o esquema abaixo. Então está aí, uma partícula chega e entra, é englobada aqui pela célula. Tá vendo que a célula englobou, se invaginou e englobou ela aí? Aí segue aqui parte, começa a digestão aqui sendo feita pelos lisossomos, ó. A partícula que ela englobou começa a ser digerida pelos lisossomos. Então olha aí, a célula engloba a partícula de alimento, os lisossomos dirigem-se até o local e digerem a partícula, né? Os lisossomos dirigem até o local da partícula e vão digerir essa partícula. Função dos lisossomos: digestão intracelular. E aí, a outra parte da célula, que a gente não vai entrar muito em detalhe, a gente já viu a membrana, vimos o citoplasma e agora, por último, o núcleo. Ou seja, vamos ver agora o básico da célula, componente fundamental. A descoberta dele. Quem foi que descobriu o núcleo? Cuidado para não confundir com quem descobriu a célula. A célula quem descobriu foi Robert Hooke. Mas o núcleo quem descobriu foi o escocês lá da Escócia, lógico, né? O Robert Brown. Foi o descobridor do núcleo celular. Ele observou um corpúsculo geralmente arredondado que ele chamou de núcleo, do grego nux, que significa semente. Ele viu que esse núcleo estavam todas as sementes, como ele chamou aí, todas as características genéticas, todos os genes necessários à produção de novos seres, de novas células, né?
Características gerais aí do núcleo: maior estrutura da célula. Então, dentre toda aquelas organelas mergulhadas no citoplasma, o maior é o núcleo. Nele encontramos os cromossomos. Cada cromossomo contém vários genes, o material genético que comanda as atividades celulares e a reprodução da célula. Por isso, o núcleo é o portador dos fatores hereditários, né? Fatores hereditários transmitidos de pais para filhos. É lá no núcleo que estão os cromossomos e neles aderidos os genes, né? E o regulador, né? Regulador das atividades metabólicas da célula. Então é no núcleo que ocorre toda a regulação da atividade celular. Sem o núcleo a célula não é ninguém, não tem como organizar a sua atividade celular. É o núcleo responsável por isso. E aí vejamos aí, ó, a estrutura de um núcleo. A estrutura do núcleo celular. Podem observar aí, ó. A gente consegue ver aqui o núcleo no centro aí, rodeado do citoplasma em cor roxa aí, e várias organelas que a gente já estudou no citoplasma em volta dele, né? A gente consegue ver isso. Estrutura do núcleo, a gente vemos bem aqui, ó. Veremos bem aqui o envoltório nuclear, que a gente chama de carioteca, que é quem faz as células serem eucarióticas. Então veja aqui, ó. Envoltório nuclear, membrana que envolve o conteúdo do núcleo, dotada de numerosos poros, né, que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Logicamente que o núcleo não pode ser impermeável, porque ele vai ter poros, ele tem que ter poros para permitir a troca de substâncias entre citoplasma e núcleo. Afinal de contas, ele é o responsável pelo processamento, pelo desenvolvimento da célula. Sem ele, a célula não consegue trabalhar a seu favor, não consegue produzir suas atividades de forma ordenada, não consegue realizar essas atividades de forma ordenada e produzir suas substâncias de maneira correta. De maneira geral, quanto mais intensa é a atividade celular, maior é o número de poros da carioteca. Então, quanto mais a célula trabalha, quanto mais a célula tem uma característica, é uma célula que é característica de realizar muito trabalho, dependendo do local em que essa célula se encontre no organismo, esse núcleo é diferenciado. Se a célula trabalha muito, tem uma atividade muito intensa, ele vai menos para haver maior troca de substâncias. Nucleoplasma, também chamada de cariolinfa ou suco nuclear, material gelatinoso que preenche o espaço interno do núcleo, né? O espaço interno do núcleo é preenchido por um material gelatinoso chamado de nucleoplasma. Nucleolo, corpúsculo arredondado e não membranoso que se acha imerso no citoplasma. Atua na síntese de proteínas como fonte de substâncias que migram para o citoplasma e formam os ribossomos. Geralmente, as células muito ativas na síntese de proteínas possuem nucleolo bem desenvolvido, ou seja, o nucleolo, gente, é o centro de atenção, do núcleo, pois ele atua na síntese de proteínas, né, que vão ser fonte de substâncias que migram para o citoplasma e formam os ribossomos, né? Ou seja, esse nucleolo, ele é o centro das atenções do núcleo, porque é lá, digamos assim, a matéria-prima para a formação de proteínas, a formação de substâncias necessárias à célula, ou seja, o controle metabólico e tudo da célula como um todo. Estamos vendo aqui os componentes do núcleo, né? Estamos vendo os componentes do núcleo, né? O envoltório nuclear, que a gente chama de carioteca. Só para voltar aqui vocês entenderem. Se perguntar quais são os componentes do núcleo: envoltório nuclear, nucleoplasma ou cariolinfa, material gelatinoso que preenche o espaço interno do núcleo,
E o nucleolo também é um componente celular, um componente nuclear. E outro aqui, ó, a cromatina, também é um componente nuclear. Material genético da célula que aparece como filamentos imersos no nucleoplasma. Cada filamento contém inúmeros genes. Numa célula em divisão, os longos e finos filamentos de cromatina tornam-se mais curtos e mais grossos. Passam então a ser chamados de cromossomos. Então, ó, esses filamentos de cromatina, no momento da divisão celular, eles tornam-se mais curtos, né? Numa célula em divisão, os longos e finos filamentos de cromatina se tornam mais curtos e mais grossos, porque eles começam a ser mais visíveis, já que eles ficam mais curtos e grossos no início do processo de divisão celular, aí eles começam a ser chamados de cromossomos. Os cromossomos, outro componente nuclear, né? Responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários. Por quê? Porque é exatamente nos cromossomos, é lá nos cromossomos, o último componente que a gente viu aqui do núcleo, que vão estar presentes os genes. Os genes estão presentes lá. Então deixa eu só voltar aqui para a gente fazer a recapitulação dos componentes do núcleo. Então, como componente, observem aí, ó, envoltório nuclear, que a gente chama de carioteca. Outro componente do núcleo, nucleoplasma, nucleolo, aí sublinhados, cromatina, os cromossomos, enfim, terminando aí de ver os componentes nucleares. E aí aqui nós temos uma imagem de uma célula procariótica. Vocês podem observar aí, nós temos aí o mesossomo, ribossomo, DNA, membrana plasmática, parede celular e a cápsula bacteriana, enfim. Temos aqui uma célula animal e vegetal. A gente vai ver aqui que é uma célula, a princípio aqui, um animal. Nesse título a gente está vendo, vai mostrar aqui uma célula animal e vegetal. Pode observar aí a célula animal e ver que ela tem, ó, núcleo, ela tem todas as organelas aí, pode observar, dá um pause no vídeo aí depois e dá uma olhada. E tem as mitocôndrias, tem tudo aí, né? Tem o núcleo, o citoplasma, os retículos endoplasmáticos, liso e granuloso, complexo de Golgi e por aí. Mas veja aqui na célula vegetal e note duas diferenças. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que na célula vegetal tem cloroplasto que está ausente lá na célula animal e tem os vacúolos, né, também, que estão ausentes na célula animal. Mas aqui na frente tem uma tabela que vai mostrar isso para a gente, ó. É só a gente observar aqui, ó. Diferenças entre células eucariontes, animais e vegetais. E aí observem aqui, ó, característica da célula, na célula animal e vegetal. Aí vamos seguir aqui, ó. Parede celular, nós temos na célula vegetal, mas não temos na célula animal. Então está ausente na célula animal, presente na célula vegetal. Cloroplastos, está ausente na célula animal, né, e presente na célula vegetal. Centríolos, presente na célula animal, ausente na célula vegetal. Vacúolo, ausente na célula animal e presente na célula vegetal. Reserva. A substância de reserva, minha gente, na célula animal é o glicogênio, assim como nos fungos, viu? Nos fungos também a substância de reserva é o glicogênio. E nos vegetais é o amido, chama atenção para isso. Divisão celular. Centrípeta na célula animal é o processo de divisão do citoplasma. Quando a célula começa a se dividir o citoplasma, a divisão do citoplasma ela tem um nome, ela é chamada de citocinese. Só que a citocinese do citoplasma da célula animal é classificada como centrípeta, porque é de fora para dentro. E no reino das plantas, a citocinese é centrífuga, é de dentro
para fora. Surgem bolhas ali que se conjugam ali, se juntam e começam a se deslocar em direção à membrana plasmática e à parede celular. E aí depois as células se formando duas novas células. Então eis aí a diferença. A citocinese nas células animais é centrípeta e nas células vegetais é centrífuga. Ok? Você pode dar um pause no vídeo aí, centralizar depois, ó. Até centralizar aqui. Quem quiser pausar o vídeo depois aí e dar uma olhada aí nas diferenças entre as células vegetais e animais e vice-versa, né? Então, minha gente, a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado da aula e entendido um pouco esse conteúdo, que é muito importante em vestibulares, e vocês possam realizar todas as atividades referentes a esse conteúdo com esta microaula. Agradeço a compreensão, espero que tenham passado o máximo de informações para vocês e que no mais vocês procuram pesquisar. Se gostaram da aula, podem clicar, podem curtir aí, podem se inscrever no canal Bioecologado, pode compartilhar também se quiserem, e que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Até lá!